Olá, está começando o Central TV Notícias, eu sou Vanessa Brolo e agradeço sua companhia a partir de agora. Hoje eu recebo aqui a jornalista Valdirene Alves. Olá, Val, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa, que prazer estar aqui. Um prazer receber você aqui. Gente, a Valdirene é jornalista, especialista em comunicação assertiva e oratória, palestrante, escritora e CEO da S Clara Comunicação. Val, a gente sabe que cada vez mais a gente precisa se comunicar bem, né? No dia a dia, quais são os erros mais comuns que a gente comete na hora de se comunicar e como acabar com esses erros? Vamos listar alguns erros que atrapalham muito o nosso processo comunicativo. Um erro muito importante que muita gente já cometeu, eu já cometi, com certeza você que está em casa e você também, é você imaginar que o que está claro para você é claro para o outro. Então, em comunicação, Vanessa, não existe óbvio. O óbvio precisa ser dito. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso comunicar exatamente o que eu quero e não o que eu não quero. Então, assim, eu não gostaria que fizesse tal coisa, mas o que eu quero que você faça? Então, este é outro ponto. O óbvio precisa ser dito. Comunicar aquilo que você quer e não aquilo que você não quer, porque aí a assertividade vai ser muito maior. E claro que tem aí também o que empobrece muito a comunicação de um modo geral, que são os vícios de linguagem. Aquela pessoa que fala cada frase, né, a cada frase, tá, tipo assim, Tipo e daí... tipo assim me mata. Então, e daí... E aquela outra também, que ela preenche o espaço, eu digo que é uma vírgula com áudio, que ela preenche o espaço entre as falas, entre as frases, com... Ai, meu Deus. Tudo isso empobrece muito. Como que a gente faz para acabar com o vício de linguagem e também com esses barulhos que não contribuem em nada com o nosso processo comunicativo? Isso eu escuto demais nas minhas mentorias e nas minhas palestras. O primeiro ponto é você ter conhecimento de que você tem um vício de linguagem e que a sua comunicação tem esse ruído. Primeira coisa. Assumir que tem um o problema. autoconhecimento, porque como o próprio nome diz, é um vício de linguagem, ele passa em branco para você. Você não percebe que aquilo está acontecendo. Então, dica para quem está nos acompanhando. Pega os últimos áudios que você mandou no WhatsApp para alguém. Já participou de alguma live? Assista ali. Mas o último áudio do WhatsApp, 3 áudios ali, você já descobre um monte de coisa. Você vai perceber se você tem vícios de linguagem, se tem esse barulho entre as frases, porque isso é um ruído que prejudica o processo comunicativo. E a partir do momento em que você tem consciência, é começar o trabalho de se policiar, de cuidar. Já falei o né? Tá tudo bem. O né faz parte da língua portuguesa, é a junção do não, mas tá tudo bem. O que não pode é em cada frase, ou no meio, ou no final, falar o né. Então, falei o primeiro, deixa eu me policiar para não falar o segundo. Então, é ter autoconsciência e começar a treinar. E também falar mais devagar. Esses vícios acontecem quando a pessoa quer falar muito rápido e ela não consegue preencher as lacunas e ela diz o né, o tal, tipo assim, e fica esse ruído sem fim. Então, consciência, você prestar atenção naquilo que você está falando e principalmente ouvir bem, Vanessa. Só fala bem quem escuta bem. Escutar o outro e escutar aquilo que você está falando também. Quando eu começo a ouvir o que eu estou falando, escutar, que é escutativa, que existe diferença entre ouvir e escutar. Quando eu começo a escutar o que eu estou falando, começo a escutar quem está comigo, a minha comunicação melhora muito. E essa questão da compreensão, Valdirene, eu acho bem importante você chamar atenção para isso, né? Você diz que não é óbvio, né? O que você fala, porque as pessoas estão compreendendo cada vez menos. Você já viu aquele meme, né? Que está na rede social, tá aqui um bolo de cenoura, custa tanto e é entregue. E daí as perguntas, quanto custa? Aonde? Que bolo do quê? É isso. Então, as pessoas estão cada vez mais apressadas, elas só leem mais ou menos? Elas não leem. Mais ou menos. E como elas não leem, elas também escutam mais ou menos. Aí é que está o grande ponto. Como você começou falando e você comentou sobre a escrita. Cada vez que eu vou mandar um texto pelo WhatsApp, deixa eu ler 2 vezes. Leio a primeira. Tem ponto suficiente? Está claro o que eu quero e não o que eu acho que o outro vai entender? Vou fazer um post nas redes sociais. Deixa eu ler 2, 3 vezes. Vou falar com alguém. O que eu quero? Então, eu não posso achar assim, mas eu falei aquilo. Numa palestra, uma vez, uma história muito rapidinha, uma pessoa levantou a mão e disse assim, mas isso acontece sempre lá em casa. Às vezes eu falo, ou para o marido, ou para os filhos, digo assim, vai chover, fecha tudo. O que é fecha tudo?
Assim, fecha tudo o quê, né? Que é quantas janelas? Olha, janela está aberta, a porta está aberta, a sacada está aberta. Então você precisa falar o que é óbvio para você, não é óbvio para o outro. Quando a gente entende isso, a nossa comunicação começa a ter um resultado que você nem percebe para onde que vai te levar. Muito bom. Muito boa, essas são as suas dicas, Valdirene, adorei. E você tem que voltar mais vezes, ok? Para falar de todo tipo de comunicação pra gente, tá bom? Eu estou à disposição, é só chamar, é um prazer falar de comunicação, porque é o que me move todos os dias. Sou uma apaixonada por comunicação, Vanessa. A gente percebe. Muito obrigada, viu? Esse foi o Central TV Notícias e a gente se encontra em breve. Tchau!